Oi pessoal, hoje eu preparei uma aula de invariante que para mim é um assunto muito importante para trazer para os alunos do nível 1, porque é o momento em que eles estão aprendendo a transformar suas respostas, seus argumentos em respostas mais rigorosas. E invariantes é uma técnica muito boa para você trazer já no início do treinamento do aluno, para que ele consiga elaborar de forma mais matemática suas respostas. Para exemplificar invariantes, a gente tem esse probleminha bem simples, mas é realmente para a gente ver como é que funciona essa técnica de argumentação. Imagina que a gente está aqui num outro país, num outro continente, onde a linguagem é totalmente diferente e o alfabeto só tem palavras que contêm as letras L e U. E várias palavras são identificadas como a mesma palavra se você faz alguma modificação. E as modificações são o seguinte: imagina aqui que você tem uma palavra L-U-U-L-L. Se você retirar um pedaço que tenha um UL, essa palavra vai ser a mesma. Então, eu estou dizendo que essa palavra é igual a essa. Elas têm o mesmo significado. Outra coisa que você poderia fazer também é inserir outra coisa no meio da palavra, em qualquer lugar da palavra, pode ser nos cantos. Mas digamos que eu queira inserir aqui entre esse L e esse U a expressão L, L, U, U. E aí essas palavras seriam a mesma palavra. Ou seja, a gente identifica palavras acrescentando ou tirando os seguintes termos: o L, LU e LLUU. Então, eu posso colocar e tirar esses termos e a palavra continua a mesma. No enunciado, ele fala acrescentar ou retirar especificamente, mas repara que se você acrescentou aquele termo na palavra e ela continua a mesma, então quando você retira o termo, ela também continua a mesma, certo? Então, aqui colocar e tirar vão funcionar de forma muito igual. O que importa a gente quer saber se as palavras ULL e LUU, elas são identificadas dessa forma. Existe um processo de inserir e depois de retirar coisas desse tipo, termos desse tipo, e chegar na outra. Eu posso começar do ULL, inserir e retirar termos dessa forma e chegar no LUU? Essa é a pergunta, e se você deixar os alunos pensarem nesse problema, o que normalmente vai acontecer é que os alunos vão dizer que não, porque eles tentaram muito e eles não conseguiram. Mas a gente sabe que isso não é rigoroso o suficiente, porque isso não convence pessoas céticas, por exemplo. Poderia ter um jeito que leva 100 operações, 1000 operações, que leva o ULL no LU, e eles simplesmente não são capazes de efetuar todas essas operações, mas teria como. E aí, como transformar essa resposta em algo rigoroso? E aí a gente vai usar a técnica de invariante. O que é um invariante? Repara que aqui nesse problema, e em todos os problemas desse tipo que a gente vai ver nessa aula, a gente pode realizar um processo no objeto que a gente tem. Então, a gente tem palavras, essas palavras sofrem modificação e se tornam continuam sendo a mesma palavra. Essas modificações, elas mudam a palavra, mas a gente tem que tentar descobrir o que fica igual, o que se mantém na palavra quando eu acrescento ou retiro esses termos.
E aqui então, em todos os problemas que a gente vai ver até nessa aula, são descobrir quem é o invariante da palavra, mesmo que você realize o processo, ele continua valendo a mesma coisa. O invariante, ele é sempre um número que a gente associa ao nosso objeto. Por exemplo, aqui é uma palavra, a gente pode associar um número e a gente quer que esse número ele não mude depois que eu aplico as minhas operações. E se a gente concluir que o número desse é diferente do número desse, então essas palavras não são equivalentes. Faz sentido? Então, para esclarecer aqui, quem que vai ser o invariante da nossa palavra? Um possível invariante é o seguinte, é o número, é a quantidade de L's menos a quantidade de U's. Ou poderia ser a quantidade de U's menos a quantidade de L's. E por que isso é invariante? Porque, independente quando eu adiciono ou tiro esses termos, eu estou adicionando ou colocando a mesma quantidade de L's e U's. Então, eu vou continuar com os L's e U's que eu tinha e colocar a mesma quantidade de L's e U's, ou vice-versa, tirar a mesma quantidade de L's e U's. E esse número aqui, ele vai permanecer fixo quando eu aplico uma operação. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira palavra, quanto que é o valor do nosso invariante? A quantidade de L's é 3 e a quantidade de U's é 2. Então, aqui o nosso invariante seria 1. Aqui a quantidade de L's é 2 e a quantidade de U's é 1. Então, o invariante é 1. E aqui a quantidade de L's é 4 e a quantidade de U's é 3. Então, 1. Repara que é sempre a mesma. Por quê? O argumento é esse. Você vai acrescentar um U e um L aqui, ou seja, eles vão se cancelar nessa subtração. Daqui para cá você acrescenta dois L's e dois U's, que se cancelam na operação. Para terminar o problema, a solução então, o que a gente tem que fazer? Observar simplesmente que, bom, nessa primeira palavra, o LL, o valor que a gente atribui a essa palavra é menos 1. Enquanto que... Perdão, né? 1. Quantidade de L's é 2 e quantidade de U's é 1. Enquanto que nessa segunda palavra é menos 1. Quantidade de L's é 1 e de U's é 2. Então fica 1 menos 2 menos 1. Como esse valor é diferente, eu não tenho como chegar daqui para cá com as operações que eu tenho, porque as operações que eu tenho mantêm o meu invariante. A partir de agora, a gente vai ver exemplos que a gente precisa ser um pouquinho mais esperto para achar o invariante. Nesse problema, a gente vai ter um círculo dividido em 6 pedaços, como se fosse uma pizza de 6 pedaços. Em cada um dos pedaços tem um peãozinho. E aí, um movimento nesse jogo, ou nessa situação, é escolher 2 peões, a minha decisão. Por exemplo, digamos que eu escolha esse peão e esse peão. E eu vou mexer cada um deles para um vizinho, para um setor vizinho. Eu que escolho qual setor eu levo. Então, por exemplo, essa situação, ela pode virar essa situação aqui, em que eu trouxe os 2 para essa casa daqui, no meio. Então, agora eu vou ter 3 peões no mesmo setor e 3 peões espalhados aqui. Eu poderia ter levado eles para lugares diferentes, mas, enfim, é uma das possibilidades e isso está à minha escolha. E a pergunta é, será que é possível eu fazer vários movimentos aqui dos peões e né? Fazer vários movimentos e aí finalmente chegar numa situação
em que eu tenho todo mundo no mesmo setor, todos os peões aqui, e aí deixa os alunos pensando, eles vão pensar bastante, vão tentar várias vezes e não vão conseguir. E aí o que a gente precisa? De um argumento claro, formal, para por que a gente não vai conseguir trazer da situação inicial para a situação final. Nesse problema, o que a gente vai usar? Um invariante. A gente vai associar uma configuração a um número que tem que ser igual mesmo depois que eu realizo essas operações de mexer os peões. E provar que o número do início é diferente do número que teria que ser no final. E aí pronto. O que seria aqui o nosso invariante, por exemplo? Nesse problema, a gente tem que ser um pouquinho mais esperto do que a gente foi no anterior. Um exemplo de construção aqui para a gente chegar no invariante é colorir a pizza com duas cores. Eu vou pintar com as cores vermelha e azul alternadamente. Estou colorindo os setores. Então, o que acontece quando eu mexo um peão? Se um peão estava no vermelho, ele necessariamente vai para o azul. E se um peão estava no azul, ele vai para o vermelho. Então, o que fica igual aqui? Quando eu aplico a minha operação de mexer dois peões, tem algumas opções, né? Por exemplo, ou eu tinha dois peões vermelhos, ou dois peões em casas vermelhas, e passei a ter dois peões em casas azuis. Quer dizer, eu levei dois peões vermelhos para dois peões azuis. Ou eu posso ter pegado dois peões azuis e levado para situação em que esses dois peões vão ser vermelhos. Ou eu tinha um vermelho e um azul e o que eu fiz com isso? Eu transformei em um vermelho e um azul. Ou um azul e um vermelho, né? Enfim. Então, o que permanece invariante aqui? No último caso, por exemplo, vai permanecer invariante a quantidade de peões em cada cor. Isso é claro, né? Agora, tem algo menos fraco que isso que fica invariante mesmo nas duas primeiras opções. Quando eu tiro dois peões da cor vermelha e levo para dois peões da cor azul, isso significa o que está acontecendo com a quantidade de vermelhos, quantidade de peões na posição vermelha. Se eu pegar dois peões que são vermelhos e levar para dois peões em posições azuis, isso significa que eu estou perdendo dois peões vermelhos. Se eu tinha dois peões azuis e transformei em dois vermelhos, eu estou ganhando dois peões vermelhos. E no terceiro caso, nada aconteceu, né? Mas olha que esse número sempre é um número par, né? Ou eu perco 2, ou eu ganho 2, ou nada. O que significa que essa quantidade aqui, ela vai ter sempre a mesma paridade. Se ela começa ímpar, ela sempre vai ser ímpar. E se ela começa par, ela sempre vai ser par. Então, no caso inicial, a gente tinha, esse valor era 3, né? Essa quantidade era 3. O que significa que depois de algumas operações, essa quantidade tem que continuar sendo
ímpar. Não necessariamente vai continuar sendo 3. Na verdade, eventualmente ela pode mudar, mas ela vai sempre ser ímpar. Só que na situação final aqui em que eu tô, o que eu sei sobre esses 6 peões? Eles vão estar no mesmo setor. Então, ou eu tenho 6 peões vermelhos, ou 6 peões azuis. Na verdade, ou 6 vermelhos e 0 azuis, ou 6 azuis e 0 vermelhos. De qualquer forma, a quantidade de vermelhos é par, 6 ou 0. Do 3, não consigo chegar no 6 ou 0. Por isso, o nosso invariante, que na verdade, o nosso invariante aqui nesse caso vai ser um pouco mais rebuscado do que um número, o nosso invariante nesse caso é a paridade da quantidade de vermelhos. Esse invariante teria que mudar para eu chegar da posição inicial para a posição final. Por isso, não é possível chegar de uma para outra. Para o próximo problema, imagina que você tem vários números escritos em um quadro, mais especificamente a gente tem os números de 1 a 20 escritos. E uma operação consiste em escolher 2 números, por exemplo, eu posso escolher o 2 e o 19, substituir esses números pela soma menos 1, ou seja, nesse caso 20, e posso manter os outros números. É claro que depois de você fazer isso 19 vezes, né? Depois de 19 operações, repara que se em cada operação eu peguei 2 números e transformei em um número, a quantidade de números está diminuindo. Então, se antes eu tinha 20 números, depois de 19 operações, vai restar um único número no final. E a pergunta é, qual que é esse número? Ele, impressionantemente, independe das minhas escolhas ao longo do caminho. Porque existe um invariante acontecendo aqui. E qual é esse invariante? Como que a gente faz para descobrir esse número no final? O que é invariante? Dá para você resolver esse problema simplesmente percebendo que, olha só, o que a gente pode dizer sobre a soma de todos os números que eu tenho? Consigo calcular esse valor inicial, certo? Mas ele é um valor S. Depois que eu realizo uma operação, todos os números vão ficar iguais, menos os números que eu escolhi, que é o A e o B. O que aconteceu? Eu transformei o A e o B no número A mais B menos 1. Então, o que aconteceu com essa soma? Ela diminuiu em 1, a soma total. Se eu fizer essa soma aqui, eu vou ter S menos 1. Perdão, S menos 1. E assim eu vou fazendo, né, até ter realizado 19 operações. E, obviamente, a soma no final aqui tem que ser S menos 19. Sendo que essa soma é, na verdade, a soma de um único número. Logo, esse número é igual a S menos 19. Então, a gente consegue calcular precisamente que número é esse, tá? Então, esse número vai ser a soma de 1 a 20, que é 20 vezes 21 sobre 2. Isso aí tem um truque para calcular essa soma, se os alunos não conhecerem, você explica, que é juntar e juntando o primeiro com o último, deu 21. Aí juntar o segundo com o penúltimo, deu 21 também. E vai dando 21. E aí você só tem que fazer 21 vezes a quantidade de vezes que você
somou isso, né? Que é a quantidade de números dividido por 2, porque cada dois números dão um 21, né? Certo. Imagino que vocês sabem fazer essa continha, mas expliquem com calma aí para os alunos. Então, o meu número será... isso aqui é 210, certo? 210. Então, o meu número será 210 menos 19, que é 191. Esse é o valor do último número. Tá, beleza. Mas quem é o invariante aqui? A gente resolveu o problema sem falar de invariante. É possível, esse é um problema que dá para você fazer sem apelar para invariantes. Mas existe um invariante aqui que é interessante de ser notado, principalmente para os próximos exercícios, né? Para a gente ir se adaptando com a ideia de existir um invariante. Quem que é o invariante? O invariante ele não é a soma, porque a soma ela vai mudando um pouquinho. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o invariante é a soma mais a quantidade de operações que eu fiz. Por exemplo, no início eu fiz 0 operações. Então, era só S mesmo. O valor da soma mais quantidade de operações é S. Depois que eu realizei uma operação, a soma é S menos 1. Só que eu realizei uma operação. Então, esse valor continua sendo S. E aí, perceba, no final, eu vou precisar que a soma mais a quantidade de operações seja esse Szão. E eu sei que a quantidade de operações é 19. Então, eu consigo calcular a soma, que vai ser o 191. Então, vamos para o próximo exercício. Esse exercício já é bem mais sutil. Aqui, a gente tem uma situação parecida. Temos os números de 1 a 20 no quadro. E a nossa substituição vai ser escolher dois números, a minha escolha, digamos 3 e o 10. E eu vou substituir pelo número, se esse é o número A e esse é o número B, vou substituir pelo número AB mais A mais B. Que no caso é 30 mais 3 mais 10, 43. E os outros números eu mantenho. 1, 2, 43, 4, 9, 11, 19, 20. Vou fazer isso 19 vezes, até no final ter um único número. E aí a pergunta é, quem é este único número? E esse problema é bem mais sutil por causa da nossa dificuldade em interpretar esse termo daqui, né? O que ficou invariante? Antes a gente tinha o termo A ou o termo B e virou A mais B menos 1. Então, a soma dos termos continuava igual. O que continua parecido aqui? Não é a soma e não é o produto, né? Como que a gente faz? Então, a minha dica é que sempre que aparece esse termo aqui, num problema, AB mais A mais B, a primeira coisa que você tem que fazer é somar 1 e subtrair 1. Tá? Estranho, né? Mas... E aí, o que a gente tem? Esse valor aqui é um valor que ele pode ser fatorado. Isso aqui é A mais 1 vezes B mais 1 menos 1. Tá bom. Então, olha só o que aconteceu. Antes a gente tinha o número A e o número B, e agora a gente substituiu por A mais 1 vezes B mais 1 menos 1. Um pouco complicado, mas vamos pensar aqui o que se manteve invariante. Tem a ver com um produto aqui, né? Mas aqui apareceu um A mais 1 e um B mais 1 em vez de um A e um B.
Então, digamos que no início, aqui entre esses 20 números que eu tinha, eu somei um para todo mundo e depois multipliquei todo mundo. Então, digamos que aqui o número que eu vou associar a essa sequência não é mais a soma que nem no exercício anterior, eu vou associar ao número que me dá o produto de todo mundo mais um. Ou seja, eu vou olhar para os números, vou somar um para todo mundo, então eu vou olhar 2, 3, 4, 20, 21, somei um em todo mundo e multipliquei esses valores. E isso deu 21 fatorial. Beleza. Loucura, né? Fiz uma operação aqui meio esquisita. Peguei todos os números, somei um a cada um dos números e depois multipliquei. O que aconteceu de uma etapa para outra? Se eu for fazer isso com essa sequência aqui, que resultado que eu vou obter? Todos os números que eu não mexi, que eu não interferi, vão continuar tendo o mesmo papel nesse cálculo. Então, eu vou olhar só para o que aconteceu com A e com B. Antes, esse A e esse B, eles estavam contribuindo no produto aqui em cima com A mais 1 vezes B mais 1. Essa era a contribuição que eles tinham nesse produto. E agora que eu troquei o A e o B, agora eu tenho o número A mais 1 vezes B mais 1 menos 1. E esse número vai estar contribuindo com quanto na minha operação? Se a minha operação é pegar todo mundo, somar 1 e depois multiplicar, então eu vou pegar esse número, somar 1, que vai ficar A mais 1 vezes B mais 1, e depois multiplicar todo mundo. Ele vai estar contribuindo apenas com ele mesmo, com a única parcela A mais 1 vezes B mais 1. Então, olha só. Antes, o A e o B contribuíam com a parcela A mais 1 vezes B mais 1. E depois da operação, o substituto deles está contribuindo com o mesmo valor. E todos os outros números estão lá contribuindo da mesma forma que antes, né? Ou seja, esse valor é um invariante para o meu problema. O meu invariante é o produto de cada número mais um. E aqui, entre parênteses, né? Primeiro eu pego o número some 1, depois eu faço o produto de todo mundo. Esse valor é o invariante. Ou seja, no final do meu processo, depois que eu fizer isso 19 vezes e obter o número n, que número n é esse? O que permaneceu invariante? O produto de cada número mais um, que nesse caso é nzão mais 1. Eu tenho que pegar cada um, somar 1 e depois multiplicar. Vou somar 1 e não tem mais ninguém para multiplicar, então ficou nzão mais 1. Ou seja, nzão mais 1 é 21 fatorial. Então, nzão é 21 fatorial menos 1. Temos aqui mais um problema. Suponha que a gente tem várias árvores e PJs nas árvores. Um PJ é um Pokémon, tá? Não é nada demais, pode ser qualquer coisa. Mas aqui você tem 1, 2, 3, 4, enfim, 7 árvores. E você tem um PJ em cada árvore. Não tenho talento para desenhar PJs, mas no total a gente vai ter 7 PJs. E aí uma operação consiste em
um PJ vai voando para a árvore vizinha, e aí em algum lugar um outro PJ vai voando para a árvore vizinha em direção oposta. Será que é possível que depois de realizar algumas operações, esses PJs todos vão parar na mesma árvore? E aí deixa os alunos pensando, e rapidamente eles vão chegar à conclusão de que sim. Olha só, você tem um PJ no meio, você pode deixar ele paradinho, e eu quero fazer todo mundo ir para essa árvore do meio. Então eu posso pegar esse PJ e esse PJ no final e fazer eles indo ao mesmo tempo para o meio. Fazer a mesma coisa com esses outros dois e a mesma coisa com esses outros dois, até que todo mundo esteja lá no meio. Mas o interessante desse problema não é o caso em que você tem 7 árvores e 7 PJs. O interessante é quando você tem 6 árvores e 6 PJs, por exemplo. E agora? O problema parece, na verdade, mais simples, porque diminuiu, né, a quantidade aí de possibilidades. Se os alunos tentarem, eles não vão conseguir. Não tem como, com 6 árvores e 6 PJs, chegar numa única árvore, usando essas operações. Por quê? E aí vocês vão ter que pensar no invariante, certo? A gente tem que pensar o que fica invariante aqui. E esse problema, ele parece muito com o problema do círculo, né, da pizza, com os setores, com os peões. Porque acontece algo parecido, né? Se um peão vai para um lado, um outro peão também vai para um outro lado, certo? Aqui tem até uma exigência a mais com relação à direção, mas, na verdade, esses problemas são bem parecidos. Então, uma possível solução seria pintar as árvores de vermelho e azul. E aí a gente diz que um PJ é vermelho ou azul, dependendo da árvore que ele está. Ele pode mudar de cor, né? E aí nesse exemplo aqui que eu fiz, um PJ vermelho virou azul e o outro PJ vermelho virou azul. Então, 2 PJs que eram vermelhos deixaram de ser vermelhos. E foi isso que aconteceu. E eles viraram azuis. Aqui vai acontecer a mesma coisa, então, com a quantidade de PJs em árvores vermelhas. O que acontece? Ou 2 PJs vermelhos não são mais vermelhos, e aí essa quantidade reduziu em 2. Ou 2 PJs azuis viraram vermelhos, então a quantidade de PJs vermelhos aumentou em 2. Ou um vermelho foi para o azul e um azul foi para o vermelho. E nada aconteceu com esse valor. Nosso invariante nesse caso, então, é a paridade dessa quantidade. Ou é par ou é ímpar. No estado inicial, a quantidade era 3, então é um valor ímpar, tem que permanecer ímpar para sempre. Só que na configuração final, eu vou ter aqui algumas árvores vazias e uma árvore cheia de PJ. Ou seja, ou eu vou precisar ter 6 PJs vermelhos ou 0 PJs vermelhos, dependendo da cor dessa árvore aqui, né? Se essa árvore for vermelha, eu quero ter 6 PJs vermelhos. Mas se essa árvore for azul, eu vou querer ter 0 PJs vermelhos. E nos 2 casos, esse valor é par. Nunca vou conseguir fazer isso. Certinho? Ok, nosso problema agora é o seguinte. A gente tem um tabuleiro 8x8, onde uma das casinhas está pintada de preto e o resto é branco. Então, aqui uma casinha, humilde casinha pintada de preto.
E aí você tem uma operação que é recolorir uma linha ou uma coluna. O que isso significa? Eu posso escolher uma linha ou uma coluna e mudar a cor de todas as casinhas naquela linha e naquela coluna. Por exemplo, eu posso escolher recolorir essa linha, e aí essa linha toda vai ficar preta. E aí, por exemplo, eu posso escolher recolorir toda essa coluna. E aí, onde estava preto, vai ficar branco. E onde estava branco, vai ficar preto. E aí, será que depois que eu fizer isso várias vezes, eu consigo ter uma situação em que o meu tabuleiro é completamente branco? Aqui a gente tem que, obviamente, encontrar um invariante, que está relacionado com a quantidade de casinhas pretas, certo? No final eu vou querer ter 0 casinhas pretas, no início eu tinha uma. Como que eu posso... Será que a quantidade de casinhas pretas é invariante? Não, né? Porque, olha, eu fiz uma operação aqui e todas as 8... Tinha 8 casinhas brancas que viraram pretas. Então, a quantidade de casinhas pretas, ela muda. Mas tem algo que não muda a respeito dessa quantidade de casinhas pretas, que é a paridade. Paridade da quantidade de quadradinhos pretos. Por quê? Isso tem que ser justificado. O que acontece quando eu recoloro uma linha ou uma coluna? Eu vou escolher aqui uma linha ou uma coluna, né? Com 8 casinhas. Algumas delas são pretas e algumas são brancas, né? Digamos que essa é preta e essa é preta. Aí quando eu recolorir, o resto do tabuleiro vai ficar todo igual, né? Então eu só preciso analisar o que acontece com a quantidade de casinhas pretas aqui nessa linha. Então o que vai acontecer? Quem era branco ficou preto. E quem era preto ficou branco. E o que aconteceu? Aqui eu tinha 3 e fui para 5. Por quê? Por que eu tinha 3 e fui para 5? O número de casinhas pretas aqui vai ser igual ao número de casinhas brancas antes. Porque ficou preto quem era branco antes. E a quantidade de casinhas brancas antes era o complementar da quantidade de casinhas pretas, né? Onde o total seria 8, porque tem 8 casinhas. Ou seja, numa tabela, numa linha com 8 casinhas, se eu tenho uma quantidade X de casinhas pretas, digamos que eu tenho X casinhas pretas. Aqui a quantidade de casinhas brancas é 8 menos X. Quando eu fui para lá, o que aconteceu? Agora eu vou passar a ter 8 menos X casinhas pretas e X casinhas brancas. Faz sentido? E o que aconteceu com a quantidade de casinhas pretas? Foi de X para 8 menos X. Se X é par, 8 menos X vai ser par também. Se X é ímpar, 8 menos X vai ser ímpar também. Ou seja, aqui a paridade é preservada. Então, eis que esse é o nosso invariante. É a paridade da quantidade de casinhas pretas em todo o tabuleiro. Eu posso analisar só a linha que eu fiz a recoloração, porque o resto vai ficar igual, certo? E essa é a solução do problema. Eu não tenho como chegar na situação final, porque na situação final eu quero 0. Eu quero uma quantidade par de casinhas pretas, enquanto aqui eu tinha 1, que é ímpar. Não vai ter como.
E se a gente tentasse resolver o mesmo problema, só que em vez da tabela ser 8×8, ela ser 3×3? Será que a gente conseguiria resolver da mesma forma? E vocês vão ver que aqui vai ter uma sutileza, porque vai vir do fato de 8 ser par, porém 3 ser ímpar. Então, o exercício anterior funcionou porque 8 era par. Como que a gente resolveria esse problema no 3×3, no caso 3×3? A resposta ainda é: não é possível eliminar essa única casa preta. Mas por quê? O argumento não tem como ser o mesmo. Por que não tem como ser o mesmo? Aqui a gente tem nosso tabuleiro 3×3 e a gente tem uma casa preta, né? E aí a gente pode recolorir uma linha, uma coluna, e aí, por exemplo, posso recolorir essa linha aqui, e aí eu vou ter duas pretas e uma branca. Então, o que aconteceu com a paridade de casas pretas? Antes eu tinha uma, agora eu tenho duas. Mudou. Por que mudou? Porque aqui se eu tenho X casas pretas, eu tenho 3 menos X casas brancas. E aí, quando eu faço a recoloração, eu vou ter 3 menos X casas brancas e 3 menos X casas pretas e X casas brancas. Ou seja, a paridade aqui, ela mudou sim, ela na verdade muda em cada operação que eu faço. Porque se X é par, 3 menos X é ímpar. E se X é ímpar, 3 menos X é par. Então aqui não acontece a mesma coisa que antes, pelo simples fato de que 3 é ímpar. Não dá para fazer exatamente do mesmo jeito. Mas, porém, todavia, contudo, a gente pode reutilizar sim o argumento, mas nos restringirmos a um pedacinho do tabuleiro. O que eu quero dizer? Se eu olhar para a paridade da quantidade de quadradinhos pretos, a gente já sabe que isso muda. Então, não é esse meu invariante. Mas eu estou olhando para a paridade da quantidade de quadradinhos pretos em todo o meu tabuleiro. Uma alternativa é eu olhar para um tabuleiro menor, aqui nesse 3×3, que contenha esse quadradinho preto. Então, por exemplo, e se eu olhasse especificamente dentro desse quadradinho vermelho? E aí, repara que esse quadradinho vermelho ele é 2×2. E 2 é par. Então, aqui dentro desse quadradinho vermelho, talvez as coisas funcionem melhor. Meu invariante poderia ser a quantidade de quadradinhos pretos dentro do meu 2×2 vermelho. Aqui ficou bem uma analogia, né? É a quantidade de quadradinhos pretos dentro do meu quadrado 2×2 vermelho, literalmente. Nesse caso aqui, a gente começa com 1, né? Tenho um quadradinho preto dentro do quadrado 2×2 vermelho. E no final, se no final eu quero obter um 3×3 sem nenhum preto, na verdade, meu quadradinho vermelho ele tem que ter 0, né? Mesmo me restringindo ao quadradinho. Porém, eu afirmo que isso aqui é um invariante. Isso aqui não muda. Por quê? Quando a gente faz uma operação, uma recoloração numa linha ou numa coluna, ou isso não vai afetar em nada o meu quadradinho vermelho. Por exemplo, se eu fizer uma operação aqui nessa primeira coluna ou na primeira linha, não vai afetar em nada. Ou ela vai afetar sim,
vai afetar aqui essa casinha que não está no quadradinho vermelho, mas que não me importa, e vai recolorir uma linha do meu quadradinho 2x2. Então, uma recoloração no quadrado 3x3, ela vai induzir uma recoloração no quadradinho vermelho. E no quadradinho vermelho, a gente tem essa propriedade, que se a gente tem uma linha, se a gente vai recolorir uma linha 2x2, se eram 2 pretos, vão virar 2 brancos. Se era um preto e um branco, vai virar um branco e um preto. E se eram 2 brancos, vai virar 2 pretos. E o que aconteceu dentro do quadradinho vermelho com a paridade dos pretos? Vai se manter dentro do quadradinho vermelho. E aí a gente tem a nossa solução. Antes a gente tinha 1, agora a gente tem 0. Repara que esse quadradinho vermelho que eu escolho pode ser qualquer quadradinho vermelho, pode ser qualquer quadradinho 2x2 que inclua o quadradinho preto inicial, porque aí eu vou ter exatamente um quadradinho preto inicial. Não adianta nada eu começar, eu fazer todo esse pensamento para esse quadrado aqui que não inclui o quadrado verde, né? Por exemplo, que eu vou ter 0, no final vou ter 0, não provei nada. Tem que ser um quadradinho que contém o quadradinho preto. Esse problema vai ter um invariante que já é uma novidade pra gente, porque antes a gente estava trabalhando bastante com paridade. E aqui, por mais que existam uns invariantes usando paridade, no final das contas, você não vai conseguir concluir o exercício porque o invariante inicial é igual ao invariante final, e aí não vai dar certo. O problema é o seguinte, vou contar sobre o problema e como que a gente resolve. Imagina que a gente tem 3 cores possíveis entre camaleões e os camaleões eles mudam de cor dependendo de se algo acontece. Então, se 2 camaleões de cores diferentes se encontram, eles vão se transformar os 2 na terceira cor. Inicialmente, a gente tinha 13 de uma cor, 15 de outra cor e 17 de outra cor. E a pergunta é, será que tem como todos os camaleões ficarem da mesma cor? Aqui a resposta, a gente imagina que seja não, né? E a gente vai usar um invariante, mas não vai ser um invariante que a gente está acostumado por enquanto. Para resolver, vamos imaginar que a quantidade de camaleão de cada cor é um número A, B e C. Você tem A camaleões de uma cor, B de uma outra cor e C de uma outra cor, da terceira, né? Quando você realiza uma operação, 3 coisas podem ter acontecido, né? Dependendo de quem foram os camaleões que se encontraram. Se o camaleão da cor A e o camaleão da cor B se encontraram, eles vão, os 2, se transformar na cor C. Então, agora os números viraram A-1, B-1, C+2. Por quê? Não tem mais camaleões, o camaleão da cor A e o camaleão da cor B agora estão da cor C. Porém, se o A encontrou com o C e eles vão virar B, vai ficar A-1, B+2, C-1. Ou se o camaleão da cor B e um camaleão da cor C se encontram, vai aumentar em 2 a quantidade da cor A, diminuir das outras cores. Essas são as 3 possibilidades. E aí, o que a gente pode dizer? Tem algum invariante aqui que a gente possa usar? Por exemplo, a gente pode se fixar em 2 cores em vez das 3, tá? Então, olha só para as cores A e B. O que está acontecendo? Ou as duas perdem 1, ou a A perde 1 e o B ganha 2,
ou a A ganha 2 e o B perde 1. Tem alguma coisa acontecendo com o valor A menos B, né? Vamos analisar os 3 casos, o que vai se transformar o valor A menos B, ou seja, quantos estão na cor A e quantos estão na cor B. No primeiro caso, ficou A menos 1 menos B menos 1, permaneceu A menos B. No segundo caso, ficou A menos B menos 3. E no terceiro caso, ficou A menos B mais 3. Ou seja, um pouquinho diferente de como a gente estava vendo antes, que era que mantém a paridade. Aqui é outra coisa que vai manter, não é a paridade, mas é algo relacionado com o número 3 e não com o número 2. O que acontece com o valor da diferença entre duas cores? Ou vai se manter, ou vai diminuir 3, ou vai aumentar em 3. Ou seja, esse valor A menos B, ele vai ficar indo de 3 em 3. Ele pode aumentar de 3 em 3, pode ir diminuindo de 3 em 3, mas não vai dar um salto diferente do que 3. Em outras palavras, o resto de A menos B na divisão por 3 é invariante. Isso aqui é um pouco mais sutil de explicar para os alunos que não viram congruência. Quem já viu congruência vai entender com mais clareza. Mas quem não viu, vai ficar difícil explicar o resto na divisão de A menos B, porque inicialmente esse resto era menos 2, né? E a gente não está acostumado a falar de restos negativos. Mas a ideia é que dentre os números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. O valor A menos B inicialmente era menos 2, e ele só pode pular de 3 em 3. Ele pode ir de 3 para frente, depois 3 para frente, depois voltar 3 para trás, voltar 3 para trás, voltar 3 para trás, 3 para frente. Enfim, ele só consegue alcançar um tipo de número, que são números que acontecem de 3 em 3. Só que no final das contas, a gente quer que esse número seja quanto? Se todos os camaleões vão ser da mesma cor, então você quer que a configuração final fique 00C, ou 0B0, ou A00. Será que tem como alguma dessas configurações acontecer? Digamos essa configuração aqui. Essa configuração teria como acontecer? A primeira? Aqui A menos B é igual a 0, né? E 0 não é um número que aparece de 3 em 3. Aqui, nesse caso aqui, 0B0, A menos B é... Aqui o B seria a quantidade... Na verdade, esse A, B e C, eles são o número 45, né, precisamente. Eu vou apagar aqui, porque é exatamente o valor 45. Porque são 45 camaleões. Se no final a gente quer ter 45 de uma cor só... Opa! Eles todos têm que estar, enfim, na mesma cor. Aqui, então, no segundo caso, A menos B é menos 45. E no terceiro caso, A menos B é 45.
Todos esses três números, o 0, o menos 45 e o 45, são números múltiplos de 3. Eles não estão nessa sequência de números que eu circulei de azul. Eles estão numa outra sequência de números que agora eu estou circulando em verde. Que aparecem de 3 em 3 também. Eles estão na classe dos números congruentes a 0 módulo 3. Mas se o aluno não conhece essa teoria, mesmo assim dá para você entender que o menos 45 e o 45 e o 0, eles não são alcançáveis pelo menos 2, subindo 3 e diminuindo 3. Ok? E é isso. Tem um tipo de problema que a gente resolve por invariante que eu acho muito fofo, que são problemas de tabuleiro que você tem que acrescentar uma coloração que não foi dita no enunciado para descobrir qual é a invariante. Por exemplo, um exemplo bem simples disso que eu falei é o seguinte: considera esse problema aqui, onde a gente tem um tabuleiro 10 por 10 e uma peça que não é nenhuma das peças de xadrez, mas ela é parecida, ela se mexe de maneira parecida com um cavalo. Então, por exemplo, digamos que a peça está nessa casa. Então, ela pode vir, por exemplo, 1 para um lado e 3 para baixo. Ou ela poderia ir 1 para o lado e 3 para cima, e ela viria para cá se tivesse mais uma. Enfim. Eu não fiz um tabuleiro 10 por 10, mas o problema não importa o tamanho do tabuleiro, tá? Ele poderia fazer 1, 2, 3 vir para cá, poderia vir também para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Então, daqui dessa posição, ele tem essas 8 possibilidades em volta dele. É parecido com o cavaleiro, mas ele dá um passo um pouquinho maior. E a pergunta é, dado que ele começou em algum lugar do tabuleiro, que a gente não sabe qual é, será que é possível, depois de alguns movimentos, ele vir para uma casa adjacente? Ou seja, por exemplo, essa casa, ou essa casa, ou essa casa, ou essa casa. Será que depois de alguns passos, o camelo consegue vir para cá, digamos? E a resposta é que não. Por quê? Qual é a variante que a gente vai encontrar que a gente vai ter aqui, mas não vai ter aqui? A resposta para esse problema consiste em colorir o tabuleiro de uma forma específica. Nesse caso, a gente pode simplesmente colorir de maneira natural, tá? Como a gente conhece o tabuleiro de xadrez. Só que eu vou usar vermelho para a gente não se confundir aqui com as peças onde ele está. Então, digamos aqui que eu estou colorindo o tabuleiro em vermelho e branco, da maneira usual. Nessa coloração, casas adjacentes têm cores diferentes, como regra. E o salto do camelo, ele faz assim, né? O camelo ele anda uma numa direção, depois 3 em outra. Ou seja, ele muda de cor 4 vezes. Então, se ele sai de uma casa vermelha, ele vai para uma casa vermelha. E olha só, de fato, isso está bem claro nas possíveis posições que ele pode alcançar, né? Ele começou numa casa vermelha, ele necessariamente vai para uma casa vermelha. Justamente por causa disso que eu expliquei. Ele dá 4 passos, na verdade. Em cada movimento dele, são 4 pequenos passos. Se ele tivesse começado numa casa branca, ele sempre iria estar numa casa branca. Então, na verdade, o alcance do camelo, ele é bastante limitado no meu tabuleiro. Ele não consegue alcançar qualquer casa. Na verdade, ele não consegue alcançar metade das casas do tabuleiro. Isso é fato. Em particular, ele não vai conseguir alcançar essas casas vizinhas, porque as casas adjacentes são sempre de uma cor diferente.
E essa é uma explicação bem matemática de por que o camelo não vai poder ir para uma casa adjacente. Outro exemplo é o seguinte: supõe que a gente está tentando cobrir um tabuleiro 8x8, sem sobreposições, claro, com peças do seguinte tipo. Vou querer usar 15 peças assim, 1x4, e uma peça em L desse tipo. Eu quero cobrir meu tabuleiro 8x8 com peças desse tipo. Nosso objetivo é provar que, na verdade, isso não é possível, tá? De fato, não importa quanto você tente, você não vai conseguir. Mas isso não é um argumento rigoroso o suficiente. Como que a gente resolve esse problema? Temos aqui nosso tabuleiro 8x8. Vamos colorir ele, né? Mas, como é que a gente vai colorir ele? Vamos colorir ele normal, xadrez normal. Bora! Só não vai te ajudar em nada. Você pode até fazer umas matemáticas aí para ver o que vai acontecer, mas não ajuda muito não. A coloração que vai ajudar a gente, ou uma coloração possível que vai ajudar a gente, é a seguinte, olha. Aqui é um 8x8, tá? Eu só desenhei as linhas. Mas por quê? Porque eu quero colorir da seguinte maneira. Eu vou colorir de vermelho alternadamente as linhas todas. E alternadamente de azul as outras. Tá. Por que isso é interessante? O que acontece com peças desse primeiro tipo? Bom, duas opções. Ou elas vão cobrir 4 casas da mesma cor, né? Ou seja, ou elas vão cobrir 4 casas vermelhas e 0 azuis, ou elas vão cobrir 4 casas azuis, 0 vermelhas, se ela estiver deitada. Ou se ela estiver em pé, ela vai cobrir 2 casas vermelhas e 2 casas azuis. Então, essas são as 3 opções para essa primeira peça aqui, né? Então, são essas 3 opções. Enquanto que essa outra peça aqui, ela na verdade tem 2 opções. Ou ela vai cobrir 3 azuis e uma vermelha, ou 3 vermelhas e uma azul. E por que vai dar errado no final das contas? Porque olha só, no meu tabuleiro todo, eu tenho 64 casas. 32 vão ser vermelhas e 32 vão ser azuis. Então eu quero cobrir um total de 32 casas vermelhas, em particular. Vamos olhar só para o vermelho. Essas peças daqui, elas sempre cobrem uma quantidade par de casas vermelhas, né? 4, 0, 2. Enquanto que a segunda peça, ela cobre uma quantidade ímpar. Então, quando eu for usar as minhas 15 peças e cobrir uma quantidade par, eu vou estar cobrindo uma quantidade par de peças vermelhas com essas 15. E vou usar uma única peça desse tipo com uma quantidade ímpar. Então, no final, eu teria que cobrir uma quantidade ímpar de peças vermelhas. E é isso que vai dar errado na nossa coloração. Para finalizar, vamos estudar esse último problema, que vai ser um problema em que a gente tem um tabuleiro 4 por n, onde n é um número natural que a gente desconhece, mas que a gente quer provar que é impossível um cavalo de xadrez fazer uma trajetória nesse tabuleiro de forma a começar numa certa casa, passar por todas as outras exatamente uma vez e voltar para o mesmo lugar.
a gente vai ver por que isso é impossível. E a gente vai fazer isso usando colorações diferentes, cada vez mais aprimoradas. O primeiro passo é o seguinte: aqui a coloração normal não vai ajudar a gente. Lembra da questão do camelo? Quando o camelo ele anda um pouquinho mais que o cavalo, né? Ele anda uma para o lado e 3 perpendicular. O camelo ele sempre fica na mesma cor tradicional do tabuleiro. Então, ele sempre percorria no máximo metade das casas do tabuleiro. E é algo assim que a gente quer provar para o cavalo. Seria interessante a gente provar que o cavalo ele só passa por metade das casas. Mas como que a gente vai provar isso? Porque o cavalo, ele alterna de cor. Se ele está numa branca, ele vai para uma preta. Se ele está numa preta, ele vai para uma branca. Isso se eu estiver falando da coloração usual do xadrez. Então aqui a gente vai ter que ser um pouco mais criativo na nossa coloração. Para começar, vamos imaginar que eu tô pintando, que eu vou fazer o seguinte: eu vou pintar de azul a primeira linha e a última linha, e de vermelho as 2 linhas do meio. Olha, é fato que se a gente for de uma casa azul, a gente é obrigado a ir para uma casa vermelha. Tá claro isso, né? A gente não pode se manter na mesma linha e também não pode chegar na última, né? Então, a gente da azul vai para vermelha, necessariamente. Agora, da vermelha, a gente pode ir para azul ou pode ir para vermelha. Só que qual é a questão aqui? No nosso passeio, a gente vai ter que visitar todas as casas exatamente uma vez. Ou seja, de todas as 4 vezes N casas que eu visitar, eu vou ter que visitar todas elas, incluindo todas as azuis e todas as vermelhas. Só que a quantidade de azul é igual à quantidade de vermelho. Então, se eu estou fazendo uma sequência dessa, azul, vermelho, digamos que eu vá para vermelho, depois vá para azul, depois vá para vermelho, vermelho. Se eu não tomar cuidado, eu vou passar em mais vermelho do que azul. Eu quero, na verdade, passar pela mesma quantidade. Para isso acontecer, eu vou precisar que toda vez que eu saia de uma vermelha, eu vá para uma azul. Então, é importantíssimo que na minha trajetória eu não faça isso. Eu não posso ir da vermelha para vermelha. Para conseguir alcançar todas as azuis, eu vou ter que fazer azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Beleza. Isso não resolve inteiramente meu problema. É apenas um pequeno progresso. Então, essa coloração não vai ser a coloração final que vai resolver meu problema. O que vai de fato resolver meu problema? É eu tonalizar as cores. Então, digamos que eu vou pintar não só de azul, mas eu vou escolher o tom de azul. Eu vou querer pintar de azul escuro e de azul claro. E eu vou usar a letra. A letra E para escuro e C para claro. E eu vou alternar. Beleza? Agora, se eu sou um cavalo, né? Eu saio de uma escura. E se eu quiser manter sempre em uma casa escura, eu vou querer que essa casa seja escura. Eu vou querer que... Olha só, essa também tá vindo para essa aqui. Então, eu vou querer fazer desse jeito aqui. Eu tô pintando azul, claro escuro e vermelho também, claro escuro. Aqui é claro. O que eu tô fazendo? Eu tô forçando que se eu tava numa casa escura, eu vá para uma casa escura. E se eu tava numa casa clara, eu vá para uma casa clara. Olha só, se eu comecei o jogo aqui, beleza? Numa casa escura. Lembra que eu tenho que ir do vermelho pro azul. Então, eu só posso vir para cá
pra cá ou pra cá. Tudo escuro, tá vendo? Comecei numa escura, fui pro escuro. Agora, digamos que eu tô numa casa clara aqui, azul claro. Eu só vou conseguir vir pra vermelho claro, vermelho claro. Se eu estiver aqui no vermelho claro, eu só consigo ir para azul claro, azul claro, azul claro, azul claro. Então, tudo que eu precisei foi fazer uma coloração em que a gente se mantém num certo tipo de cor. Eu vou revezar entre azul claro e vermelho claro, dependendo da minha casa inicial, azul escuro e vermelho escuro. Ou seja, isso está me dizendo que o meu cavalo ele só alcança um tipo de tonalidade. Ou ele só percorre casas claras, ou ele só percorre casas escuras. E com isso ele não vai conseguir preencher todo o meu tabuleiro. Então, é isso. Eu trouxe 2 assuntos que eu acho extremamente interessantes para o nível 1. Todos ou praticamente todos os problemas eu retirei do livro Círculos Matemáticos, esse aqui, A Experiência Russa, um livro vermelhinho com cavaleiro na capa. Recomendo fortemente esse livro. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado os vídeos. Até a próxima.